Toda semana, o Litoral na TV traz dicas sobre direitos do consumidor. A gente traz as principais dúvidas de nossos telespectadores, respondidas por profissionais da área. Aqui já falamos de inadimplência, juros, FGTS e a cada programa buscamos responder a sua dúvida. Conheça a pergunta de hoje e a resposta com quem entende do assunto. O assunto de hoje é acessibilidade em um condomínio. A pergunta foi de uma telespectadora e quem responde é o advogado Fabrício Pozuco. Bom, a gente teve a pergunta da dona Clélia, que escreveu para o programa, e ela é cadeirante. E isso pode acontecer com várias pessoas, né? Ser cadeirante, morar num condomínio e não ter como se locomover. O que a pessoa deve fazer se no condomínio ela não tem condições de poder passar, tem muitos buracos, não tem acessibilidade? A primeira coisa importante é conseguir entender com a dona Clélia os problemas pela qual aí ela não consegue se locomover dentro do condomínio. Se na verdade porque dentro do condomínio existem vários problemas de acessibilidade no que diz respeito à inexistência de construção de rampas, à inexistência de colocação de corrimãos e situações nesse sentido, ou seja, o condomínio não é adaptado para receber cadeirantes, essa situação é um pouco complicada, porque isso na verdade, mudanças nesse sentido, demandaria uma reunião específica do condomínio, para que todos os condôminos pudessem nessa reunião estar fazendo uma votação, para poder modificar esses locais do condomínio, de convívio, então isso é um pouquinho mais complicado. Agora, se o condomínio já tem esses locais, já existe, por exemplo, uma passagem de um bloco para outro, já existe, na verdade, locais para que ela possa trafegar com a cadeira, mas ela não consegue porque isso está esburacado, está mal cuidado, situações desse tipo, ela não pode ter dúvida. Ela notifique o síndico, notifique a administradora e peça para consertar aquilo ali, porque ela tem o direito de poder trafegar. E principalmente por ser uma cadeirante, ela não tem como colocar a cadeira nas costas e simplesmente levantar e desviar do buraco. Ela precisa passar com a cadeira, ela não consegue. Está havendo uma limitação nesse direito dela. A partir dessa notificação, que é uma cartinha simples dizendo qual o problema, a partir dessa notificação, se não for cumprido essa situação, ela pode ingressar na justiça e exigir, na verdade, a reparação dessa situação, conseguindo exatamente explicar os problemas de acessibilidade dela, que ela não consegue andar dentro do próprio condomínio, exatamente pela má conservação do condomínio. Lembre-se, na verdade, que quando você paga aquele condomínio, essa situação, essa conservação do condomínio é um direito a ser exigido, principalmente de quem administra isso. Porque eu que resido lá, você e todas as outras pessoas, e no caso específico dela, cadeirante, temos esse direito de poder trafegar, de ir e vir dentro do nosso próprio condomínio. Não existiria motivação específica para que assim não fosse. Ainda mais no caso dela, que sendo cadeirante, necessita objetivamente de trafegar numa cadeira de rodas. E se ela precisa passar naquele lugar, especificamente que existe um buraco, como que ela faz? Não tem como, né? Ela se submete a quem? Vai se submeter sempre ao auxílio de alguma pessoa? E se a hora que ela chega não tem ninguém para poder auxiliar? Então aí ela não pode passar, e aí ela não consegue fazer nada, fica parada. Então isso é um pouquinho complicado. Talvez esteja faltando um pouquinho da sensibilidade de quem administra o condomínio, ou da sensibilidade dessas pessoas que ali estão para poder observar essa situação. É lógico que nós estamos conversando simplesmente diante de uma pergunta hipotética, nós não sabemos o que acontece no local, nós estamos simplesmente ouvindo a versão de um lado da telespectadora que fez a pergunta, mas abalizando em conceitos gerais, de regra geral, talvez o mais fácil seria consertar aquela situação para que ela consiga passar com a cadeira de roda, até por uma simples questão de bom senso. Existindo essa possibilidade, existindo a questão financeira, há que ser aplicado ali para poder ter esse conserto objetivamente. Caso contrário, ela pode simplesmente, através de uma cartinha simples, notificar quem administra o condomínio para que conserte aquilo ali e, caso não seja atendido, ingressar com uma ação específica para poder ser indenizada pelos danos que forem causados a ela.
Quem é cadeirante e mora em edifícios pode e deve exigir acessibilidade. São diversas situações envolvidas e, em caso de dúvida, consulte um advogado. Lembre-se que existem 2 tipos de situação. A primeira, se o prédio não está adaptado ao cadeirante, ou seja, se não existem rampas, se não existem os acessos específicos, há necessidade de se fazer uma reunião específica para poder modificar a estrutura do prédio para que dê o acesso. E aí, na verdade, existe um quórum especial necessário para isso. Mas isso é uma reunião que pode ser pedida a qualquer momento, numa assembleia extraordinária, sem nenhum tipo de problema, para que seja tratado isso, inclusive. Agora, se já existe essa situação, vamos supor, na verdade, que nós tenhamos 2 blocos, e entre um bloco e outro de apartamentos existe simplesmente uma calçada, né, que ligue um ao outro, e essa calçada está esburacada, e eu não consigo passar com a minha cadeira de roda por ali. Ali é uma questão só de arrumar essa situação, porque ali já existe uma regra de acessibilidade onde eu posso passar com a minha cadeira de roda. Ali é uma outra situação muito mais simples. Basta que se notifique para que se arrume aquele local. Como eu poderia pedir para arrumar a escada, como eu poderia pedir para arrumar as garagens, como eu poderia pedir para arrumar qualquer outra coisa. É para arrumar uma área comum do prédio, em que várias pessoas passam. O diferencial é que, sendo eu um cadeirante, eu não consigo me locomover naquela área exatamente porque aquilo está esburacado, está com problemas. Aí, fazendo essa situação, agindo dessa forma, eu também posso mover uma ação para poder conseguir me locomover por ali. O judiciário vai me resguardar essa situação. Mas o importante é, você, deficiente físico, tem o direito à acessibilidade resguardado. Basta simplesmente saber como você vai exercer esse direito.